Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da quarta semana do Advento, né? Essa é a última semana, de fato, Natal já é quinta-feira agora, e cada vez que a gente se aproxima ainda mais desta luz que o Senhor Jesus traz a nós no seu nascimento, mais o nosso coração enche de virtude, de esperança, mais o Senhor coloca em nós um espírito verdadeiro, que é o dele mesmo, né? E a gente resplandece em alegria, em júbilo, em gratidão por todo o bem que o Senhor Jesus tem realizado em nossa vida. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Estamos em oração por cada um de vocês que seguem o canal, né? E isso nos dá força para continuar nessa missão tão simples, tão singela, mas extremamente importante da gente meditar naquilo que o Senhor deseja ardentemente comunicar ao nosso coração. Então rezemos no início desse dia, que também é o 7º dia da novena de preparação para o Natal, que o Espírito Santo venha de fato colocar isso em nosso coração e despertar o homem mais acabrunhado, mais distante, mais nécio para a verdadeira fé. E essa luz resplandeça nos despertando a alma de verdade e nos tirando do torpor das paixões, das infecções que os apetites mundanos provocam em nosso coração. E aí sim a gente consiga viver nesse espírito compartilhado, né, de Cristo para nós, o espírito do Natal. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos a graça de adentrar neste Natal com um coração novo, um coração curado, restaurado, coração pacificado. Que o nosso coração, Senhor Jesus, resplandeça nessa tua humildade, beleza, na tua ternura, no teu amor, ele possa sanar todas as feridas deixadas pelo pecado. E te pedimos, Senhor Jesus, que todas as famílias experimentem isso, o dom de estarem unidos a vós. Dai-nos, Senhor Jesus, também generosidade para que acolhamos todas as necessidades do nosso próximo, tanto a necessidade da tua palavra, do teu encorajamento, do teu espírito, como também das coisas que são necessárias para viver dignamente. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração generoso, coração humilde, que não quer viver para si mesmo todas essas alegrias, mas tem ânsias por compartilhá-las. Por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José, assim o seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. A meditação do Evangelho de hoje tem muito a ver com esse resplandecer na alegria que o Natal traz ao coração daquele que espera verdadeiramente o Senhor. Então, se lembra que na última meditação aqui a gente falava no sábado sobre como que o coração da Virgem Maria atendeu aquela saudação de maneira generosa, de maneira confiante, de maneira completa, doada, né? Porque com certeza o Espírito Santo, que é tão íntimo do seu coração e que unido a ele produziria o maior milagre, né? Que é Deus tornar-se homem, esse Espírito Santo já coloca nesse coração, desde todo o tempo, desde o seu nascimento, até antes dele, aquela ânsia pela vocação, pela santidade, pelo amor. Então, a visita do anjo à Virgem Maria meio que faz o seguinte, confirma como o sinal de Deus que todo o tempo esperava, que toda a humanidade esperava, que o rei Acás, né, negou pedir. Porque provavelmente o rei Acás, como meditávamos ontem na leitura do livro de Isaías, ele tinha receio de que, ao pedir um sinal a Deus, esse sinal fosse dado. E sendo dado esse sinal, ele ficasse acuado e necessitaria atender a esse pedido, a esse sinal.
Então toda vez que a gente pede, por exemplo, um milagre a Deus, aquilo vai gerar conversão, porque Deus vai curar, Deus vai estabelecer no natural, no físico, ou uma cura sobrenatural, vai realizar um milagre e aquilo vai atrair a nossa inteligência para a realidade sobrenatural. E depois de contemplar isso, a gente vai arrastar a nossa vontade para aquilo que a fé exige. Então a gente vai se converter. Queremos nos converter? Essa é a questão que Acaz não quis responder. Por isso ele não pediu o sinal que o profeta tinha falado, que ele deveria pedir o sinal. Mas aí Isaías fala para todo o povo, e meio que até tira um pouco ele desse cenário de expectativa. Então fala, povo de Israel, sabei, né? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E isso, meus irmãos, essa informação de que esse Salvador virá a nós, nos coloca numa postura que é aquela postura que Acaz teria se tivesse pedido o sinal. Diante do sinal, o que eu faço? Qual é a minha resposta? Qual é a minha prontidão? Veja a prontidão do grande patriarca São José, né? Ele colocou sobre si todo aquele peso, ele olhou para a santidade da sua esposa, sabia que ela estava gerando algo milagroso, o milagre tinha acontecido, né? Ele, um homem sábio, um homem douto também na palavra, um homem que esperava a promessa de Deus que foi dita lá 800 anos antes, ainda no reinado de Acaz, foi dita para todos, anunciado para todos. Então, José sabia. Mas qual era a parte dele nisso? Se ele permanecesse com Maria, talvez ela fosse vítima, e o menino também, de apedrejamento. Se ele abandonasse, a culpa pela lei recairia sobre ele, sobre José. E é por isso que ele sai. É um ato de coragem, de assumir a santidade de sua esposa, que ele sabia que vivia um estado virginal como ele. Então, São José tem essa disposição, né? Sobre mim recaia tudo. E Deus vai lá e confirma. O sinal é este. Não tema em receber Maria em sua casa. E aí, São José acorda e se prontifica a fazer a vontade de Deus. Veja, essa prontidão de São José, a prontidão de Maria, é totalmente diferente da falta de prontidão de Acaz. Mas ainda assim Deus faz. Ainda assim Deus realiza. Deus cumpre sua promessa, né? Então, hoje a gente se pergunta exatamente isso. O Natal é um período específico, belíssimo, que nos leva a esse desejo de conversão. E pedimos a Deus um sinal, um milagre, uma cura. Eu sei que você está aqui assistindo esse vídeo e tem várias intenções sobre várias pessoas, para si mesmo, para a família. Você deseja seu emprego, deseja santidade, deseja conversão, deseja perdão por alguma coisa que você fez, deseja paz a este tempo, né? A sua família, enfim, você deseja tanta coisa. Se isso acontecer, natural e sobrenaturalmente, isso não vai exigir de você uma nova conversão? Isso não vai atrair sua inteligência para uma verdade que te foi apresentada e agora exigirá uma mudança de postura? Sim. Né? Tudo tem um grande valor, sabe, meus irmãos? A palavra dada, a pregação, essa meditação, essa palavra que hoje nós iremos meditar, essa novena, a oração, tem um grande valor e Deus considera muito, a um ponto que Ele se coloca expectante, né, no nosso sim. Né? Então, como nos posicionaremos diante daquilo que o Senhor deseja realizar como sinal de conversão em nossa vida? Essa é a questão, né? E no dia de hoje, a Virgem Maria, essa que se posicionou de maneira positiva, ela louva a Deus. E isso é importantíssimo que esteja contido no Evangelho. E São Lucas é o único evangelista que, movido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, deixa claro isso como legado para nós, sobre que o coração do homem que atende a esse chamado, pediu o sinal e se dispôs a ele, esse homem vive uma outra alegria. Então vejam o coração da Virgem Maria
de nossa mãe, da Rainha dos Anjos, diante da graça de fato ser a mãe do Senhor. Lucas 1, versículos de 46 a 56. Naquele tempo Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Meus irmãos, é claro que eu nunca vou conseguir traduzir em vida essa alegria que a Virgem Maria manifesta aqui nesse cântico, nesta belíssima manifestação do Espírito, né? Mas existem coisas aqui que fazem a gente meio que vislumbrar, mais ou menos, como seria essa alegria. Maria conhecia o empobrecimento humano. Por mais que, como ela disse, né? O poderoso fez em mim maravilhas, né? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, este que a salvou desde o seu princípio. Tendo sido ela escolhida, o Senhor a preservou do pecado, da mancha, da concupiscência, das paixões desordenadas, porque tudo isso seria uma afronta contra o próprio Cristo, ou ameaçadoras à sua vida, se assim o fosse, também a São José. Então, Deus, em favor dela, fez maravilhas muito grandes. Então, mais Maria conhecia a queda humana. Ela via isso, testemunhava isso com seus olhos. São José também. Então, era evidente isso. E, ao meditar sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre a história do povo de Deus, essa que a Virgem Maria, mais uma vez aqui, manifesta conhecer, né? Conhecendo todo Israel, Abraão, Moisés, os profetas, os reis, Acás, que não quis o sinal, né, que se cumpriu agora com ela, 800 anos depois. Então, todos esses profetas, reis, a história, o povo, era conhecido da Virgem Maria. E ela viu quantas vezes o homem caiu, o homem quedou, o homem apaixonou-se, o homem enveredou pela falta de sabedoria, pelo excesso de orgulho, pela soberba. E é por isso que ela fala aqui no canto, dispersou o soberbo de coração. Essa que é a primeira concupiscência, algo que ela nunca experimentou. Soberbo de coração, homens orgulhosos, vaidosos, que querem a sua vontade. Esses homens não esperam, não pedem sinais, porque esses sinais obrigariam a sua inteligência a ceder, a abdicar de si, a descer do trono e a reconhecer: Senhor Deus, eu estava cego, eu estava perdido, eu estava enlouquecido nas minhas paixões. E o seu milagre, o seu sinal me converteu. Eu tenho que quedar, eu tenho que baixar, eu tenho que fazer vênia, eu tenho que dobrar os meus joelhos, porque de fato o Senhor me aquebrantou o coração e a mente. Com esses a Virgem Maria fala, dispersou, porque os homens que não esperam, que não creem, que não querem, que se convenceram de suas paixões, se dispersam na sua própria soberba. Os que estavam no orgulho do poder, né, e achavam que por isso podiam ter, possuir, cobiçar, invadir, matar, depredar, humilhar, trucidar os crentes, os que amam, os que deixam Deus ser Deus, né? Derrubou de todos os tronos esses tais poderosos. E aí pensa bem, quem é que um dia subiu ao poder, ao trono, esteve como mais alto juiz, rei, imperador e não tenha caído? Nós passamos pela humilhação muitas vezes de sermos tolhidos
nos direitos mais essenciais que todo homem deveria ter. Direito para existir, direito para viver, direito para falar, direito para se expressar. E de repente surge um tirano novo, ou outro, e outro, e outro, que vão se substituindo, e esses tiranos nos dizem não. E ainda rotam virtude, né? Você não pode falar, você não pode existir, você é incômodo, você é antidemocrático. E eu estou aqui para defender a verdade que você desconhece. E vão lá e tolhem a sua liberdade, a sua vida, o seu coração. A gente está cansado disso. A Virgem Maria contemplou toda essa história. E aqui ela exalta aquele que não é substituído, aquele que assumiu o trono verdadeiro, que é o trono de um outro mundo, né? De uma outra realidade, não tomada pelo pecado, pelo material, mas superior a tudo. Inclusive é de onde provém os direitos mais essenciais, é de onde provém a vida de verdade, é de onde provém o tempo, é de onde provém o ar, é de onde provém a água, é de onde provém o alimento, é de onde provém tudo, de fato, até você mesmo. Esse trono, né, desceu do céu e se fez carne no ventre dela. E esse rei não abdica de seu trono, de seu poder, de sua majestade, de sua alegria e humildade e serviço e prontidão e amor. Portanto, meus irmãos, o mundo pode ser tomado, invadido, pode ser palco de vários tiranos, soberbos, orgulhosos. Todos esses vão se dispersar. E ao fim, ninguém ficou. Cadê os tiranos de Roma, de Grécia? Cadê os tiranos que sobem hoje no poder daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30? Onde estarão? Enfim, eles se dispersarão. Mas no céu não entra ninguém que não seja comum a Cristo, íntimo dele, que não saiba seu coração, que não assuma seu reinado. Não entrarão lá os tímidos que não pediram sinais, que não pediram milagres, com medo, com receio de precisarem dobrar-se, de precisarem abdicar, de precisarem converter-se diante da evidência da superioridade, do amor e da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, imagina o coração da Virgem Maria sabendo de tudo isso e agora contemplando que Deus estava ali, milagrosamente habitando seu ventre, crescendo, vindo ao mundo, que ela poderia ter um encontro tão íntimo, tão próximo, em que imediatamente tudo que ela fazia já era oração, já era comunhão com Deus. O Deus eterno, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo possibilitou, né? O Deus que quer redimir, está ali dentro dela. Meu Deus! Não dá para entender quão grande é esta oração, né? A gente consegue vislumbrar, principalmente porque a gente conhece quão baixo o homem pode ser. E agora a gente está conhecendo quão elevada é a vontade de Deus para nós. É muita coisa, é muita grandiosidade, né? E diante disso, a Virgem Maria exclama com alegria: a minha alma engrandece o Senhor. Olha, o Senhor já é grande, o Senhor já é onipotente, o Senhor já é santo, o Senhor já é tudo, o Senhor é o amor. Mas a alma da Virgem Maria consegue engrandecer o Senhor, ou seja, consegue exaltar o Senhor, dar louvor verdadeiro e dizer aquilo que todos os homens deveriam dizer naturalmente, mas não dizem, porque são orgulhosos, são ricos de coração, são soberbos, são invejosos, ciumentos, cobiçosos, são luxuriosos, preguiçosos, são glutões, beberrões, preguiçosos. Adiam, protelam, só não uma coisa protelam, seu prazer, o que é hedônico, o que é imediato, o que é fugaz. Mas a minha alma consegue engrandecer o Senhor. Meu Deus, o que será isso? É dar
o sinal verdadeiro, o crédito necessário. É dar a Deus o louvor medido, correto, íntegro e total. E o meu espírito se alegra em Deus por ter cedido à vontade dele. Isso é belíssimo. O que a gente pode fazer diante dessa realidade? Todas as gerações proclamarão a Virgem Maria bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em seu favor. Sim, e a primeira delas foi separá-la do pecado. Então, meus irmãos, diante disso, meditemos na novena de hoje, né? Onde a gente medita muito sobre uma frase de São Francisco de Assis, o amor que não é amado. Meditação para o 7º dia da novena de Natal. Um dia, durante as festas de Natal, São Francisco de Assis andava chorando e suspirando pelos caminhos e florestas, e parecia inconsolável. Perguntaram-lhe a causa de sua dor, e ele respondeu: Como quereis que eu não chore, vendo que o amor não é amado? Vejo um Deus amar o homem até a loucura, e o homem ser tão ingrato a esse Deus. Se a ingratidão dos homens aflige tantos corações como o de São Francisco, imaginemos quanto não afligiu o coração do próprio Cristo. Apenas concebido no seio da Virgem Maria, ele viu a cruel ingratidão que devia receber dos homens. Viera do céu para acender na terra o fogo do amor divino. Esse único motivo o levou a deixar-se imergir no abismo de dores e opróbrios. Jesus diz: Vim trazer o fogo sobre a terra. E o que quero é que ela se inflame. Lucas 12, versículo 49. E via um abismo de pecados que os homens iriam cometer depois de receberem tantas provas de seu amor. Eis, diz São Bernardino de Sena, que lhe causou uma dor infinita. Nós mesmos sentimos pena insuportável vendo-nos tratados com ingratidão, né? Ou seja, quando nos tratam com ingratidão, a gente sofre. É que, segundo a reflexão do bem-aventurado Simão de Cássia, muitas vezes a ingratidão aflige mais a nossa alma do que qualquer outra dor no corpo. Qual não foi, pois, a dor de Jesus Cristo, nosso Deus, ao ver que corresponderíamos aos seus benefícios e amor com ofensas e injúrias? Ele que se queixou pela boca de Davi: deram-me males em troca de bens, e ódio em troca do amor que eu lhes tinha. Salmo 108, versículo 5. Mas também, hoje em dia, parece que Jesus Cristo se lamenta: sou como estranho em meio aos meus irmãos. Salmo 68, versículo 9. Por ver um grande número deles viver sem amor e sem o conhecer. Como se não o tivessem beneficiado, como se nada houvera sofrido por amor deles. Que caso fazem hoje muitos cristãos do amor de Jesus Cristo? Nosso Senhor apareceu um dia ao bem-aventurado Henrique Surzo, sobre a forma de um pergaminho, um peregrino, a mendigar de porta em porta por um abrigo. Mas todos os repeliam, injuriando grosseiramente. Quantos se parecem com aquele que falava Jó? Diziam a Deus: retirai-vos de nós. E isso depois que encheram suas casas de toda sorte de bens. Você vê, né? Que os bens dados até por Deus não geram conversão. Melhor mesmo é pedir a Deus um sinal de conversão. No passado, também nós fomos ingratos. Queríamos ainda continuar a sê-lo? Oh não, esse amável menino que do céu veio sofrer e morrer por nós para obter o nosso amor, não merece tal ingratidão. Afetos e súplicas. É verdade, meu Jesus, que desceste do céu para vos fazer amar por mim. Viestes abraçar uma vida de penas e uma morte na cruz por meu amor. A fim de abrir-vos a entrada do meu coração, eu vos repeli tantas vezes dizendo: retirai-vos de mim, Senhor, não vos quero. Ah, se não fosses um Deus de bondade infinita, e se não tivesses dado a vossa vida para perdoar-me, não ousaria pedir-vos perdão. Mas ouço que vós mesmo me ofereceis a paz. Convertei-vos a mim, dizeis, e eu me converterei a vós. Olha que bonito, né? Eu me converterei a vós. O Senhor espera, né, que a nossa conversão seja tão intensa para com Ele, para que Ele também
seja em nós. Isso é muito profundo. Pois bem, meu Jesus, vós, a quem ofendi, vos fazeis meu intercessor. Não quero, pois, fazer-vos ainda a injúria de desconfiar da vossa misericórdia. Arrependo-me de toda a minha alma de vos haver ofendido e desprezado. Ó Bem Supremo, recebei-me em vossa graça. Conjuro-vos pelo sangue que derramastes por mim. Não, meu Redentor e meu Pai, não sou digno de ser chamado vosso filho, depois de haver tantas vezes renunciado ao vosso amor. Mas vós, com os vossos méritos, me tornais digno dele. Agradeço-vos, meu Pai, agradeço-vos e amo-vos. Ah, já é a lembrança da paciência com que me suportaste tantos anos e das graças que me prodigalizaste, após tantos ultrajes da minha parte. Deveria fazer-me arder, sem cessar, de amor por vós. Vinde, pois, meu Jesus, não quero mais repelir-vos, vinde habitar em meu pobre coração. Amo-vos e quero amar-vos sempre. Inflamai cada vez mais, recordando-me sempre o amor que me tivestes. Minha rainha e minha mãe, ajudai-me e pedi a Jesus por mim. Fazei que durante o resto da minha vida eu seja grato por esse Deus que tanto me tem amado, mesmo depois de haver recebido de mim tantas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.